Olá para você que acompanha a nossa programação pela TV e pela Rádio Câmara Bauru. Nós abrimos agora mais uma edição do programa Espaço Aberto. Comigo, Lidiane Oliveira, trabalhos técnicos do Fernando Castilho pela rádio e do Gustavo Rosella pela TV. O tema hoje aqui no programa é importante. A gente fala sobre equilíbrio e inteligência emocional no ambiente de trabalho. A nossa convidada é a psicóloga Marina Cristina Zotesso, que é mestre e doutoranda em análise de comportamento e também tem MBA em gestão estratégica de pessoas. Marina, eu queria agradecê-la pela presença, por estar aqui com a gente para falar sobre esse assunto tão relevante nesse momento, enfim, para esclarecer todas as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para vocês desse assunto tão importante para a atualidade. Então vamos lá. É verdade que muitas empresas, ou a maior parte dos problemas em empresas, enfim, corporações, tem ligação com questões de relacionamento, convivência, comportamento? Sim, é verdade. Infelizmente, hoje em dia a gente tem muito desses problemas dentro da empresa, até uma habilidade das pessoas de não conseguir lidar dentro do grupo de forma adequada. Isso não é algo específico da pessoa, do trabalhador ou da empresa em si, mas a empresa pode auxiliar isso promovendo momentos de comunicação com o grupo, maiores interações e momentos que o grupo possa ser mais agir numa totalidade e não só de forma individual. Dessa forma, alguns grupos que não têm esse perfil de agir como grupo, numa totalidade, acabam de fato, então, tendo algumas distinções de comportamento e acarretando em alguns conflitos e um desempenho negativo dentro da produtividade dele e da produtividade da empresa. Hoje, quais são os conflitos mais comuns no ambiente de trabalho? Olha, esses conflitos partem primeiramente da falta de comunicação, seja ela entre o grupo, como eu disse anteriormente, ou até mesmo entre os superiores, os líderes, para com, então, os funcionários, né? Esses problemas muito comuns que acarretam principalmente os aspectos psicológicos estão direcionalmente ligados ao fato da pressão psicológica dentro do trabalho, a insatisfação dentro do cargo, o não reconhecimento ou valorização do funcionário na sua ocupação ou dentro da função que ele está ocupando e principalmente também pelo salário não adequado à posição ou ao serviço que ele executa dentro da empresa. Hoje existe um conceito que é muito falado quando se fala, em saúde no trabalho, que é a inteligência emocional. Qual é a diferença conceitual, se é que ela existe, entre inteligência e equilíbrio emocional? Sim. Na verdade, a inteligência emocional ela é fundamental para que haja o equilíbrio emocional. A inteligência emocional é quando a gente é capaz de rever algumas próprias sensações, sentimentos que a gente tem e a partir dessa avaliação do nosso sentimento, a gente também consegue avaliar o sentimento dos outros, no caso, principalmente no âmbito do trabalho dos colegas que estão envoltos no trabalho e partindo dessa boa avaliação dos sentimentos, das emoções, é que a pessoa consegue, então, chegar no ponto máximo do equilíbrio emocional, que é onde há uma estabilidade das emoções. Então, a inteligência emocional é fundamental em todos os âmbitos da vida, mas em especial no âmbito do trabalho, para que a gente possa ter um bom equilíbrio emocional dentro da empresa. E como é que eu faço o gerenciamento dessas minhas emoções? Esse é um grande ponto que a gente na psicologia trabalha muito, porque para a gente gerenciar as nossas emoções, antes a gente tem que reconhecê-las, identificar as nossas emoções. Então, de repente, alguma pessoa no âmbito do trabalho percebe que um colega tem um comportamento diferente ou ele mesmo tem comportamentos que não se adequam ao que ele gostaria ou que a empresa gostaria, mas é importante que todos saibam reconhecer suas próprias emoções. Ao longo de um dia, a gente consegue passar por distintas emoções. Nós podemos acordar felizes e ao longo do dia passar por uma raiva, um descontentamento. Isso é normal e típico do ser humano e por consequência da nossa rotina, né? Mas a gente pode identificar essas emoções e quando a gente identifica, a gente tem a possibilidade de modificá-las. E esse é o grande ponto para alcançar o equilíbrio emocional. A gente identificando as nossas emoções, conseguimos então controlar os nossos comportamentos, fazendo com que o nosso contato com o outro seja bom e conosco mesmo, de forma que esse equilíbrio emocional e identificação das emoções pode trazer benefício não somente no âmbito do trabalho, mas em especial no âmbito familiar, que é onde a gente constrói as nossas emoções e a maior correlacionalidade de coisas positivas para que isso possa sobressair depois no âmbito da empresa, no âmbito ocupacional. A
A gente pode falar então em trabalho de autoconhecimento, é lição de casa. Sim, com certeza. Eu acho que a gente ter um processo de autoconhecimento é fundamental para todos. A partir do momento que a gente se conhece, a gente identifica nossas emoções e, consequentemente, a gente consegue identificar os nossos comportamentos. Eu me identifico se dentro do trabalho eu sou uma pessoa um pouco mais agressiva, se eu sou uma pessoa que tem uma produtividade não tão esperada por não ter uma execução do serviço ao máximo que eu poderia fornecer. Então, o processo de autoconhecimento, ele é fundamental nas empresas para uma boa produtividade, porém, ele começa já no âmbito de casa, quando a gente tem um bom relacionamento, quando a gente consegue identificar as emoções dentro da nossa família, se identificar, ter essa boa convivência com os familiares, que isso, consequentemente, vai ser um reflexo depois em como nós conduzimos o nosso trabalho, como que é a nossa personalidade dentro do âmbito ocupacional, conosco, como indivíduo único, trabalhador, e dentro da nossa equipe, como que eu posso ser uma pessoa boa, a fim de ajudar também todo o meu grupo, não somente individual. A gente tem reconhecidamente vários perfis no ambiente de trabalho, mas eu faria uma divisão entre dois. Aqueles que se abrem mais facilmente, que mostram mais suas emoções, que têm facilidade até para se expor, positivamente ou negativamente, né? Enfim, aí depende da situação. Ou aqueles que são mais reservados com as emoções e com as reações. Existe um perfil ideal? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um deles? Bom, o perfil ideal sempre vai ser aquele que consegue alcançar não o 8 e nem o 80, mas o 40. Talvez esse seria o perfil ideal e aquele que a gente sempre almeja chegar em determinado momento da nossa vida. É sempre um exercício, é um treino chegar dentro desse perfil adequado, mas é importante, como você salientou, que existem alguns tipos de características fundamentais em algumas pessoas no âmbito da empresa. Alguns são mais pessimistas, outros mais otimistas, outros conseguem ter uma abertura maior para conversar, se expor, são mais extrovertidos e outros mais introvertidos. Dentro dessas duas características que você posicionou, existem características boas para ser introvertido e características boas também para ser extrovertido. Cada um tem as suas dificuldades também dentro da sua própria personalidade. Mas o importante, independente da personalidade que a pessoa acarrete, ela ter consciência de como ela age, dos comportamentos dela, das emoções, para que, independente se ela for mais quietinha ou mais falante, ela conseguir ser feliz dentro do trabalho dela, ela conseguir ter uma comunicação adequada e a comunicação que a gente chama de necessária, porque a pessoa às vezes fala muito e não consegue perceber o seu limite dentro da empresa, enquanto uma pessoa que se comunica bastante pode interferir ali no procedimento de você ter uma boa execução no trabalho. Em compensação, o mais quietinho, às vezes, ele deixa de se expor, de expor algumas emoções, o que pode acarretar para ele num adoecimento. O grande ponto, como eu disse, seria buscar um tipo de funcionário adequado dentro do 40, aquele que consegue ter uma comunicação boa entre o grupo, se expor, mas também se expor dentro dos limites para que isso não sobressaia aos outros colegas do trabalho. Marina, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre inteligência emocional no ambiente de trabalho, várias publicações vêm com aqueles manuais, né, dos tipos mais comuns, mais frequentes, o que tem dificuldade de falar não, o que se sobrecarrega ou sobrecarrega os colegas, enfim, o que reclama demais. São vários os perfis aí que são ditos como comuns, né, que aparecem com mais frequência. Existe alguma conduta para lidar especificamente com cada um deles? Existe algum tipo de conduta universal? O que você indicaria? Olha, conduta específica, eu acho que a gente pode ter uma conduta específica para cada setor dentro de uma empresa. Determinado setor, às vezes, requer um pouco mais de atenção. Então, a gente tem que voltar, enquanto líder ou chefe da empresa, tem que voltar esse olhar mais específico para a personalidade, o perfil daquele grupo. Mas, de forma geral, sempre tentar fazer com que todos os grupos tenham uma união. Afinal de contas, uma empresa funciona com todos os funcionários em uma união, em uma simbiose. Então, a gente pode pensar, agir com os funcionários de uma forma ampla e universal, da forma qual é o respeito, a comunicação, prezando pelos valores do funcionário, prezando então pela qualidade de vida, pela saúde ocupacional desse trabalhador, independente da personalidade que ele tiver, a gente saber como esse funcionário funciona e qual é a melhor forma de eu interagir com ele e de fazer com que ele produza, mas ao mesmo tempo tenha qualidade de vida e um bem-estar, fazendo então dessa forma que ele se sinta feliz no âmbito do trabalho.
A conduta é sempre essa: respeitar o funcionário e fazer com que ele se sinta feliz no âmbito do trabalho. É um trabalho individual, então, né? Sim. O ideal seria um trabalho individualizado, com as condutas, né, claro, coletivas, estabelecidas, mas, assim, um cuidadinho individual com cada... Exatamente, porque a gente não pode pessoa. Generalizar. Quando eu digo que essa conduta tem que ser de forma macro, é para a gente pensar na empresa, no funcionamento como um todo. Mas o adequado, sim, é que a gente possa sempre olhar para cada indivíduo. Mesmo porque, estando numa empresa, a gente for pensar de 500 funcionários, é um número significativo, mas cada um é um. Cada um tem sua personalidade, sua singularidade dentro do mundo, dentro daquela empresa e dentro do próprio contexto. Então, às vezes, a necessidade que um funcionário precisa não é a mesma que outro. Mas em momentos de treinamento e desenvolvimento, às vezes a gente consegue explorar determinadas questões que podem auxiliar a determinada necessidade de um funcionário. Então, momentos de treinamento e desenvolvimento são muito adequados. Porém, cabe salientar que o olhar individual é o que torna a empresa diferencial e garante a satisfação desse trabalhador. Bom, nós estamos conversando aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e pela Rádio Câmara Bauru, com a psicóloga Marina Cristina Zotesso, falando sobre saúde. Que problemas, que prejuízos para a saúde um ambiente de trabalho conturbado ou a insatisfação emocional no ambiente de trabalho pode ou podem acarretar. Eu costumo dizer que quando a gente não tem o equilíbrio emocional, a gente vai ter naturalmente um desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio pode acarretar em fatores fisiológicos, como a irritabilidade, a insônia, que são muito comuns, e, por consequência, fatores psicológicos, que hoje em dia a gente sabe que algumas nomenclaturas estão bastante na moda, mas que estão acometendo de forma exacerbada dentro das empresas, que é a depressão, a ansiedade e o estresse. Eu gosto sempre de dizer que a ansiedade é o excesso de futuro. Quando a pessoa está pautada demais no amanhã eu faço, não, o que eu vou fazer amanhã, pautado demais sempre nas expectativas para o amanhã. Já a depressão, os sintomas depressivos estão pautados no excesso de passado, ou seja, a pessoa sempre está associando que se tivesse feito diferente, mas se eu tivesse pensado melhor naquela situação, se eu não tivesse aceitado aquele emprego, e pensando assim a junção desses dois, ou até mesmo algo que acaba acarretando, seja sintomas ansiosos ou depressivos, no grande ponto que hoje a gente vem falando bastante no consultório particular, que é sobre o estresse. O estresse é o momento presente, as pessoas começam a desenvolver bastante sintomas de estresse, em especial os sintomas de estresse ocupacional, que a gente fala que é o estresse vinculado somente ao trabalho. Então, isso acaba sendo bastante preocupante, esses itens psicológicos que os funcionários vêm desenvolvendo e, por consequência, trazendo até para o âmbito familiar. Marina, a gente sabe que é impossível deixar os problemas pessoais em casa quando a gente vai até o trabalho, e que também é difícil não levar problemas ou insatisfações do ambiente profissional para casa. Como é que eu faço para conciliar as duas coisas? Quer dizer, não tentar me policiar para que eu não seja duas pessoas diferentes em dois ambientes diferentes, para que eu mantenha a minha conduta, né, profissional e pessoal, sem ter prejuízos emocionais. É importante que a gente sempre tenha um autorreconhecimento, como a gente já conversou um pouquinho do conhecimento, mas que a gente procure identificar o ponto que nós estamos, seja ele do estresse, do cansaço, e procurar sempre descansar e procurar o nosso espaço, uma identificação de um espaço próprio, para a gente buscar alternativas para a resolução do problema de forma imediata. Quando a gente tem um problema, por exemplo, no âmbito do trabalho, a gente acaba levando ele para casa também por não conseguir resolvê-lo no determinado momento. Então, a gente leva esse problema, logo no dia seguinte do trabalho, a gente também não consegue resolvê-lo, porque a gente vai deixando para depois. Se a gente começar a procurar as soluções desses problemas no momento presente, as consequências para o âmbito familiar conseguem ser menos, assim, vamos dizer, misturadas, né? Porque é claro que um momento ou outro a gente tem vivências, vamos assim dizer, muito fortes
tanto no âmbito do trabalho como no âmbito profissional, e a gente acaba tendo essa correlação. Porém, eu digo que a família ainda é o suporte social ainda é um dos meios maiores que todas as pessoas, não somente os funcionários, mas as pessoas encontram para lidar com algumas dificuldades, seja ela no trabalho ou nos estudos. Então, o suporte familiar é de muita importância para que a gente possa sobressair e ter resiliência a determinadas situações. Para quem procura esse equilíbrio emocional, as válvulas de escape são importantes? Um esporte, uma leitura, um hobby, a pessoa que gosta de filmes, enfim. É importante? Isso é válido? Sim, extremamente válido. Eu sempre digo para meus pacientes que ninguém morre de estresse, a gente morre das consequências do estresse por não buscar as alternativas. Então, eu sou suspeita a falar, mas eu acredito que a terapia seja dos grandes benefícios que a gente tem para poder trabalhar um pouco o modo que eu vejo as situações e como eu vou me comportar nessas situações em outro momento. A terapia auxilia a uma mudança de pensamento e, consequentemente, na mudança de comportamento quando a gente tem a outra oportunidade de agir. Mais alternativas que eu sempre indico também é a atividade física, que tem trazido um grande benefício para todas as pessoas que estão com comorbidades como estresse, depressão e ansiedade. Atividades como leitura também são de muita funcionalidade. E um dos itens, além dessas atividades, que eu sempre ressalto para os pacientes que é muito importante, é a gente rever a quantidade de tempo que a gente vai gastar em redes sociais. Muitas vezes a gente não consegue fazer uma leitura de 15 minutos, se sente um pouco impaciente, desconcentrado, mas a gente passa 3 horas tranquilamente numa rede social. A rede social tem sua importância? Sim, claramente, para a gente poder ter contatos, amigos, socializar, mas o excesso dessas redes sociais também começa a trazer complicações psicológicas, porque em algumas redes sociais a felicidade do outro é sempre maior que a minha. E logo, se a pessoa não tem um bom equilíbrio das emoções, um reconhecimento dessas emoções, ela acaba confundindo algumas coisas que são expostas nas redes sociais, nas mídias, principalmente desses meios de comunicação, e a pessoa começa a confundir e trazer alguns problemas como consequência. Então, a exposição reduzida a esse tipo de situação aí de contato com algumas redes é importante, junto com a associação da atividade física, auxílio psicológico, nutricional, todos os auxílios que a pessoa possa buscar para uma qualidade de vida maior, a gente acredita que pode trazer um benefício muito grande a longo prazo. Perfeito. Eu quero fechar nossa entrevista com 2 perguntas. A primeira delas falando sobre os desafios da liderança. A gente sabe que hoje os termos utilizados não são mais chefia, não são mais gestão. Hoje fala-se muito em liderança. Quais são os grandes desafios para líderes e para liderados hoje? Sim, você bem disse que hoje em dia os termos já são bem diferentes. A gente fala de chefe, aquela pessoa que destina a tarefa, mas não acompanha a pessoa junto. E líder é aquela pessoa que conduz a tarefa, explica como ela tem que ser feita, porém dá as mãos e vai junto com a pessoa. Então, esse acaba sendo um grande perfil do líder hoje em dia nas empresas. A pessoa que não somente passa as tarefas, mas aquela que vai junto com os funcionários, que os acompanha de perto, que está sempre com um olhar voltado para isso. E, consequentemente, as pessoas que estão sendo lideradas se sentem mais acolhidas e com uma redução de danos significativa, né? A pessoa tem menos estresse, menos ansiedade, porque se sente ali junto com a presença de alguém que está conduzindo-a, que está orientando-a. E esses trabalhos mais maçantes de algumas empresas, por exemplo, que exigem um sacrifício mais assim apurado, psicológico ou físico, acabam se tornando menos agravantes ou tendo uma consequência bem reduzida, porque o líder o acompanha. O líder sempre está junto com ele, mostrando o melhor caminho, mostrando as melhores opções de caminho e, consequentemente, a saúde dessa pessoa é muito melhor e a produtividade e rendimento da empresa. Um bom líder conduz a sua empresa de forma adequada, sempre. Isso é válido, inclusive, para indústrias, aquelas que têm um trabalho mais maçante, como você disse, né? Aquele termo que a gente conhece, o chão de fábrica, funcionário chão de fábrica. Isso é possível, inclusive, nesse tipo de empresa? Com certeza, porque eu acho que um grande perfil de um líder positivo, é claro que dentro de uma empresa a gente tem cargos, funções diferentes, mas ter essa visão de que essa pessoa está numa função inferior, essa numa superior, isso também faz com que os funcionários se sintam mal, se sintam menos
menosprezados. Um bom líder não tem esse olhar hierárquico para as pessoas e valoriza todos os trabalhos, todas as funções, os cargos e relaciona para os funcionários a importância que cada um tem. Hoje em dia, as pessoas que são lideradas, elas querem ter principalmente o seu reconhecimento da empresa, querem ser valorizadas e um bom líder consegue fazer isso. Valorizar os funcionários, valorizar todo o trabalho que ele desempenha e o quanto aquele trabalho é importante do principal até o macro de uma pirâmide hierárquica dentro de uma empresa. Aproveitando esse assunto, agora para fechar a entrevista, um termo que está muito em alta hoje, empatia, não só no ambiente profissional, mas também na vida pessoal, enfim, né, para um planeta Terra, da forma como a gente está conduzindo as nossas sociedades hoje. Como eu posso treinar a minha empatia no ambiente de trabalho? Bom, a empatia nada mais é do que a habilidade da gente reconhecer-nos enquanto pessoas, reconhecer os outros também, né? A gente ter empatia pelo outro, saber lidar com o outro. Então, quando a gente tem esse processo de empatia dentro da casa, por exemplo, quando a gente tem esse processo de uma boa conduta do autoconhecimento, a gente consegue trazer isso para o âmbito ocupacional também. Ter empatia é ter um bom relacionamento com os colegas, é a gente sempre se colocar no lugar do outro. Eu acho que esse é um termo que define bem a empatia dentro das empresas. Quando eu me coloco no lugar do outro, então eu vou refletir se eu gostaria de ouvir aquela mesma frase que eu estou prestes a dizer para o outro, se eu gostaria de receber naquela entonação, naquela forma de conduzir a frase. Então a gente consegue refletir um pouco e ter esse momento de se consolidar ali com as pessoas, ter uma solidariedade. Até, né? Uma autorreflexão. Isso, com certeza, uma solidariedade entre o grupo ali, a produção, seja da empresa ou do próprio rendimento pessoal de cada funcionário é muito importante. A empatia se faz importante em todos os âmbitos, como você bem salientou. E ter dentro da empresa garante que o funcionário vai ser satisfeito e ter uma qualidade de vida na qual a própria empresa vai desfrutar um benefício disso. Esse funcionário vai ser satisfeito, vai trazer sempre resultados positivos e também, com certeza, vai estar ali acarretando muito conhecimento para a empresa e aprendendo muito com tudo que ela vivenciar nos dias que ela estiver trabalhando. Quer dizer, um exercício interessante não só para funcionários e colegas, mas também para a própria empresa. Com certeza. A empresa sempre sai ganhando bastante disso. Ok, nós conversamos aqui, bate-papo agradável e relevante com a psicóloga Marina Cristina Zotesso. Ela é mestre e doutoranda em análise do comportamento e também tem MBA em gestão estratégica de pessoas. Marina, eu queria agradecê-la pelos esclarecimentos aí, por todo o conhecimento que você trouxe aqui para nossa TV e para nossa Rádio Câmara. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e, como eu disse, salientando novamente, de falar de um tema tão relevante. Muito obrigada pelo convite. Obrigada você também, nosso ouvinte, nosso telespectador, pela sintonia e até a próxima.